já para lermos um texto bíblico e meditarmos na palavra de Deus. Um texto muito conhecido daqueles que amam a palavra de Deus. No segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Aleluia. Versículos 12, 13 e 14 é o texto que Deus acendeu ao meu coração para ministrar nessa noite. Eu leio para ganharmos tempo. O Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para templo de sacrifício. Templo do quê? Sacrifício. Quando eu fechar os céus, quem vai fechar os céus? Para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Tome o teu assento com o teu coração aberto. A santa palavra de Deus. Avivamento é uma palavra que não existe na Bíblia. No máximo, o profeta que aqui já foi mencionado por 2 vezes, por 2 homens de Deus. O profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, ele faz uma oração de avivamento. Uma oração por avivamento. Mas o termo avivamento não existe no texto bíblico. Isto não significa que não houveram avivamentos na história bíblica, na história, no decorrer da história da igreja e na história contemporânea. Avivamento, esta palavra que significa e nos dá a entender que é um processo de tornar vivo, de trazer uma vida. Eu entendo que, por mais que o homem no pecado, segundo a Bíblia, esteja morto, mesmo estando vivo, ou seja, é morto vivo, mas muitas vezes na igreja, e avivamento é para a igreja. Avivamento é um trabalho exclusivo para a igreja, para o pecador, para a pessoa que não serve a Jesus. Haverá um trabalho de conversão e regeneração e justificação, mas para a igreja, muitas vezes, é necessário que haja um avivamento e muitas vezes até um reavivamento. Nós que estamos vivos, eu quero crer que estou falando para vivos aqui nessa noite. Muitas vezes vivos nós estamos desligados. Muitas vezes vivos nós estamos distraídos. E precisamos de algo que nos traga para a realidade.
E quando a Bíblia diz tocai a buzina em Sião, eu entendo que muitas vezes o tocar a buzina em Sião para incomodar os moradores da terra é um tipo de avivamento. Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas você andar distraído pelo centro da cidade com a cabeça dominada pelas preocupações, quem não passa por isso, não é verdade? E de repente a misericórdia de Deus para te dar um livramento faz aparecer um carro e te dá um buzinaço. E aquele susto te traz de novo para a terra. O avivamento na igreja é mais ou menos isso. Eu vim aqui nessa noite para te dar alguns sustos. Avivamento para vivo é susto. A igreja desta geração está precisando pular da cadeira muitas vezes e dizer: como é que eu tinha me esquecido disso? Como é que eu não estava olhando mais para esta direção? O que aconteceu na minha vida, na minha trajetória, que eu deixei o primeiro amor em algum lugar e esqueci que servir a Jesus era assim. Aleluia. Deus quer para a igreja desta geração que ela se levante da cadeira, que ela volte a olhar para o autor e o consumador da fé, que ela tire as expectativas do homem e passe a olhar novamente para aquele que era e que há de vir. Só se desilude quem se ilude. Isto eu aprendo com um professor que eu sigo, um professor de geopolítica. Ele diz: só se desilude quem se ilude. Sabe o que está acontecendo? Sabe porque vivos dentro da igreja estão iludidos e frustrados muitas vezes com a fé, muitas vezes iludidos e frustrados com ministérios, muitas vezes decepcionados com algumas coisas, porque estão colocando expectativas nos homens, estão olhando para os homens, estão olhando para os templos e dizendo como os discípulos: olha Jesus, olha esse templo, olha essa estrutura, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Aí Jesus olha para aquela pobreza e diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Que Jesus estava dizendo: não coloque expectativa nas coisas, porque quando nós colocamos os nossos olhos nos homens, nós deixamos de olhar para Jesus. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, quando eles desejaram um rei. E Samuel, muito chateado, muito triste, foi orar. E também não entendia muito do que estava acontecendo, e disse: Senhor, depois de tanto tempo, depois de tanta dedicação, depois de tanto preço que eu paguei para esse povo, eles estão me rejeitando. Talvez porque eu esteja velho, talvez porque eu não consiga mais orar por eles como eu gostaria de orar e orava uma vez, talvez porque eu não consiga mais assisti-los, atendê-los, talvez porque eu não tenha mais todo aquele vigor. Agora eles estão me rejeitando. Aí Deus olha para o profeta, para o filho dele, e diz: Samuel, não doas o teu coração por causa disso. Eles não estão rejeitando a você, em eles colocando os olhos no homem, eles estão rejeitando a mim. Deus de poder, santos senhores. Avivar os vivos precisa de susto, precisa de a buzina ser tocada nos nossos cultos, precisa que a buzina seja tocada nas nossas reuniões de oração, precisa que a buzina seja tocada nas nossas pregações, precisa que a buzina seja tocada nos nossos altares.
houveram alguns avivamentos. E eu quero trazer rapidamente como introdução, um contexto histórico desde a igreja primitiva, mas muito sucintamente. Na era apostólica, alguns avivamentos. Isto no livro de Atos dos Apóstolos, desde capítulo 2, o nascimento da igreja, o derramamento do Espírito Santo. Vamos ativar esse microfone. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, e poder santo do Senhor. Um homem chamado Pedro inaugura o seu ministério da pregação. E no início da sua mensagem, cheio do Espírito Santo, avivado, porque havia recebido fogo, línguas repartidas como de fogo nele. Você já viu alguém quieto perto do fogo? Você já viu alguém que está parado perto do fogo? Aviva rapidinho, não é? Pedro estava assim, brasa viva. Aleluia! Aí reuniu uma multidão, quase 3.000 almas ouvindo a pregação do Evangelho através daquele homem avivado. E eles estavam esperando, agora vai vir a pregação da vitória. Agora vai vir a pregação. Eu acho que agora que a chave que eu estou esperando vai chegar. Eu acho que agora a porta que eu estou esperando abrir vai acontecer. É nessa pregação, é de pregador pentecostal que a coisa acontece. Mas de repente Pedro pega a palavra, abre a boca, e a primeira palavra que sai da boca de Pedro é: arrependei-vos. O que eu quero dizer com isso? Arrependimento é elemento essencial para o verdadeiro avivamento. É por isso que eu disse que quando nós pedimos para o Senhor aviva-nos, há um compromisso muito sério. Eu nunca vi ninguém sem arrependimento receber avivamento, porque não cabe o eu com a pessoa de Deus. Ou é um ou é outro que vai ocupar o espaço. Você é um vaso, você é um espaço, e Deus quer ocupar esse espaço. Ou é Ele que ocupa ou é você. E nessa noite você vai ter que tomar uma decisão. Esta é uma realidade. Arrependei-vos, acontece o grande avivamento. A igreja nasce com quase 3.000 membros e começa a pregar o Evangelho, até que a palavra de Deus chega na cidade de Samaria, porque a ordem era essa: pregai nos 4 cantos da terra toda criatura, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra. O avivamento chega em Samaria por um homem chamado Filipe. Ele prega, em Atos capítulo 8, ele prega, muitos crentes foram convertidos, muitas pessoas foram batizadas, houve grande alegria na cidade de Samaria. Eu quero te lembrar que o samaritano não lidava com o judeu, e o judeu não se dava com o samaritano, mas quando tem avivamento, as muralhas caem por terra. Quando tem avivamento, a divisão cai por terra. Quando tem avivamento, o muro da separação, ele implode igual o muro de Jericó, e o povo de Deus canta o cântico da vitória. Aleluia! Mas precisa ir até os confins da terra. Aí Deus levanta um homem chamado Paulo, e ele começa o seu ministério. E até que no capítulo 19, em uma de suas viagens missionárias, eles chegam a uma cidade chamada Éfeso. Éfeso já tinha crentes ali. Algumas igrejas já estavam plantadas ali, mas a comitiva de Paulo chega naquele lugar, e Paulo começa a pregar para aquela igreja culta, a igreja grega, uma igreja que entendia da palavra, uma igreja que tinha recebido a palavra de um homem chamado Apolo, eloquente na palavra, conhecedor das escrituras. Então Paulo chega e diz para aquela igreja: vocês são
Espírito Santo? Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? A resposta da igreja de Éfeso foi pior que um não. Uma coisa é a pessoa dizer, não, eu não sou ainda batizado com o Espírito Santo. Mas a resposta daquela igreja foi, Paulo, nós nem sabíamos que esse batismo existia. Nós nem sabíamos que esse batismo existia. E quando eu ouço uma coisa dessa, eu fico perguntando, que evangelho foi pregado lá? Que palavra foi pregada lá? O que é que esse povo estava ouvindo todos esses tempos, sem conhecer um evangelho pleno, um evangelho de poder, um evangelho que transforma, um evangelho que salva, um evangelho que renova o crente com poder e autoridade, como foi dito. Não existe evangelho sem Espírito Santo. Não existe poder sem Espírito Santo. Não existe autoridade sem Espírito Santo. Não existe avivamento sem Espírito Santo. Mas isto não é exclusividade de Éfeso. Talvez você conheça, e eu não quero falar, não quero nomear, não quero pontuar, mas você sabe que estamos vivendo dias de igrejas que pregam um evangelho dilacerado, um evangelho que eles estão decepando, estão tirando o Espírito Santo do evangelho para agradar o homem, para agradar a mulher, para agradar pessoas. Tiram o Espírito Santo da igreja para ter pessoas dentro dela. Mas então Paulo diz, e aí? Como é que está o Espírito Santo na vida de vocês? E o Espírito de Deus está perguntando ao seu coração, como está a presença de Deus na tua alma nessa noite? Se tem palavra, se você conhece o Evangelho, se você faz parte da igreja, mas o Espírito Santo não está aí, você ainda não está pronto, a coisa ainda não aconteceu. E é por isso que Deus marcou esse encontro, é por isso que Deus marcou essa data, é por isso que Deus te trouxe aqui, para o Espírito Santo poder impelir dentro do teu coração a sua presença. A Bíblia diz que Paulo e a sua comitiva que estava com ele colocaram as mãos sobre aquelas pessoas e eles foram batizados com o Espírito Santo. Houve um grande avivamento na cidade de Éfeso, muitos convertidos. Outros avivamentos vieram acontecendo, avivamentos extraordinários. Quando nós avançamos para a Idade Média e a gente vai para o século X, século XI, séculos pré-reforma, nós vamos ver Deus levantando homens extraordinários. Talvez você já tenha ouvido falar dos valdenses. Valdenses eram seguidores de um grande homem de Deus chamado Pedro Valdo. 1173, esse homem entende que aquilo que estava ensinando pela igreja já não era mais totalmente bíblico. E ele começa a tentar mudar algumas ideologias, isto em Lyon, na França. E ele começa a pregar a palavra e a mostrar a verdade. As perseguições então começam sobre a sua vida. Mas muitas pessoas que também discordavam do que estavam ouvindo das pregações da igreja começaram a se unir a ele. Um grande grupo foi formado e eles passaram a ser chamados de valdenses, porque seguiam Pedro Valdo. E esse homem, um dia, Pedro Valdo, ele disse: o que é que eu preciso fazer para seguir a Jesus de uma forma fiel? E ele foi para a palavra e abriu a Bíblia e ele leu um texto de um moço chegando até Jesus e dizendo: Senhor Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus disse para aquele moço: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Pedro Valdo levou um susto. Olha o susto aí. Mas ele não fez como o moço do texto, que triste
saiu da presença de Jesus e continuou mergulhado nas suas riquezas. Pedro Valmor pegou, ele era um homem muito próspero. Ele pegou todas as suas riquezas e ele queria traduzir a Bíblia, que era na linguagem exclusiva da classe, da elite da igreja. Ele queria traduzir a Bíblia para o francês. E ele começa nesse trabalho de tradução da Bíblia, mas isto era tudo muito caro. Este acesso que nós temos, esses recursos que temos hoje, temos Bíblia de todo tipo e qualidade, de toda a língua, de toda a versão, não é verdade? De todo tipo de capa. Hoje se compra a Bíblia pela beleza da capa. Escolhe Bíblia, tem pessoas que têm coleção de Bíblia. Naquela época não era assim. Só quem tinha muito dinheiro conseguia ter uma Bíblia sagrada, um livro qualquer, na verdade. A literatura era muito cara, mas ele começa a traduzir a Bíblia francesa para a língua francesa. E então, como a Bíblia não tinha ainda muitos exemplares, os valdenses decoravam partes da Bíblia. Eles decoravam textos bíblicos e usavam esta estratégia para evangelizar as pessoas. No século XIII, cerca de 150 valdenses foram queimados somente em um dia. Morreram queimados vivos, porque decoravam textos bíblicos para evangelizar. Mas isto aqui era avivamento. Eles não recuaram, não negaram a fé, não retrocederam. Enquanto isso está acontecendo na França, a Bíblia diz, a história bíblica, a história da igreja, aliás, a história da igreja, que nós precisamos conhecer, porque existe um porquê nós estarmos aqui. Tem uma história. Enquanto isso estava acontecendo na França, os valdenses evangelizando e pregando, havia um grupo na Inglaterra chamado de Lollardos. Os Lollardos eram seguidores de um homem chamado John Wycliffe. Também no século XIII, ele inicia esse trabalho, e muito parecido com um dos valdenses. Agora, John Wycliffe, ele queria traduzir a Bíblia para o inglês. E através dele a Bíblia começa a ser de fato traduzida para o inglês. Em poucos anos esse projeto foi concluído e a Bíblia assim ficou disponível para todo o povo. E o inglês se tornou a língua mundial, a língua universal. Mas eu quero te dizer que cada cópia da Bíblia traduzida levava cerca de 10 meses. Hoje, somente na sociedade bíblica, mais de 1 milhão de Bíblias são impressas por dia. Uma Bíblia, para ser copiada, levava 10 meses. O custo de uma Bíblia era comparado, uma Bíblia, depois de pronta, era comparado ao valor de 2.400 porcos. 4.800 galinhas para ter uma Bíblia. As pessoas não tinham acesso a esse livro. O historiador John Fox diz que quando as pessoas recebiam o seu salário, eles trocavam o salário de um dia inteiro de trabalho por uma página da Bíblia. Encomendavam uma página da Bíblia por um dia de trabalho. Tinha outras pessoas que pegavam um salário de alguns dias para alugar a Bíblia. A Bíblia era alugada por um dia. Era assim que
que funcionava. Meus queridos irmãos, porque é importante nós sabermos isso, para darmos o devido valor ao que temos à nossa disposição hoje. Quantos leem a Bíblia todos os dias? Quantos que leem a Bíblia meditam no que leu? E quantos que meditam no que leu vivem aquilo que meditou? Houve um tempo, não muito distante do nosso tempo, de um povo que gastava dinheiro para alugar a Bíblia para poder ler. Um povo que empregava parte do salário para ter página da Bíblia, para ter à sua disposição uma partícula da palavra de Deus. Isto é avivamento, desejo pela palavra, sede da palavra, fome da palavra. Aleluia. Hoje temos tudo à nossa disposição, mas esnobamos. Temos igreja, temos liberdade, temos ensinadores, temos professores, temos pastores, mas escolhemos culto para frequentar, escolhemos culto para estar, e escolhemos pregador para ouvir. Se for tal pastor eu não vou, se for tal obreiro na escala eu não vou ouvir. Muitos discípulos, os Lollardos, muitos discípulos de Wycliffe foram perseguidos, foram torturados, foram queimados também, por amor à palavra de Deus. Se isto acontecesse hoje, se esse mesmo tipo de perseguição acontecesse hoje na igreja brasileira, quem ficaria? Quem ficaria? Se uma cara torta está fazendo as pessoas deixarem a igreja, se a conta de luz vencida está deixando a pessoa a deixar de Jesus, se uma oportunidade que não se tem já faz a pessoa sair do ministério, se esse tipo de perseguição acontecesse hoje, quem ficaria? Quando nós vamos para o século XVI, e você sabe que ali é o tempo da reforma, liderado por Martinho Lutero, um grande avivamento espiritual, um grande avivamento teológico aconteceu, enfatizando a igreja de Cristo, que a salvação é pela graça, não é por obras. A salvação não é por título, não é por carteirinha. A salvação não é por tempo de fé. A salvação não é por número de almas ganhas. A salvação não é por número de igrejas construídas. A salvação não é pelo número de ar-condicionado no templo. A salvação não é por igreja com assento estofado. A salvação, querido irmão, é pela graça. É só em Cristo Jesus. Alguns avivamentos agora pós-reforma. Nós temos, meus irmãos, no século XVIII, um grande avivamento liderado pelos irmãos John e Charles Wesley. Um grande avivamento que trouxe renovação espiritual à Inglaterra. Esse movimento, chamado avivamento metodista, ele trouxe grandes experiências pessoais de conversão. A santificação do crente foi uma ênfase desse avivamento. A prática do evangelismo era um critério de avivamento. O que eu quero dizer com isso? Que avivamento inclui santificação e evangelização. Crente avivado se santifica e evangeliza. E às vezes nós estamos acomodados, nem nos santificamos, porque a Netflix não deixa, porque o TikTok não deixa. Não nos santificamos e não falamos mais de Jesus. E sentamos no banco da igreja e queremos que o anjo massagista desça para massagear o nosso ego, a nossa dor, a nossa frieza, a nossa indiferença. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos,
20. O famoso avivamento da Rua Azusa. Aleluia. Nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, onde ali começou um grande movimento, onde havia batismo com o Espírito Santo evidenciado pelas línguas estranhas. E você sabe que nós somos resultados daquele avivamento. Igrejas da América do Norte vieram para a América do Sul. Muitas igrejas e muitas denominações se instalaram na América do Sul. Queridos irmãos, eu quero então trazer um pouco desse contexto histórico de avivamentos que aconteceram ao Sul, apenas alguns. Leia sobre os avivamentos, leia sobre a história da igreja, porque isso incendeia o nosso coração, isso nos constrange. Quando nós achamos muita coisa e muito grande, e nós começamos a ler a história da igreja, nós vamos nos apequenando. Chegamos ao tamanho de um grão de areia e entendemos que a grandeza na verdade é de Deus e não do homem. Aleluia. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aleluia, queridos irmãos, há 3 pontos fundamentais sobre o verdadeiro avivamento nesse texto bíblico. 3 pontos fundamentais para o verdadeiro avivamento, porque nós estamos vivendo dias, se você há de convir comigo, que nós estamos com dificuldade de distinguir o que é emocionalismo do que é avivamento. Mas quando nós vemos textos como esse, é por isso que Deus o trouxe ao meu coração. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se é uma preposição condicional. Se. Porque é uma condição, porque o versículo 19, Deus disse assim, estava dizendo ainda para Salomão: se porém vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, isto é o Evangelho. O Evangelho é uma proposta. Glórias a Deus. Não impõe a ninguém o Evangelho. O Evangelho é uma proposta. Se alguém ouvir e seguir, se alguém quiser tomar a cruz, se alguém quiser negar a si mesmo, quando Deus trouxer céus fechados, quando Deus trouxer carestia, Ele disse: quando eu fizer isso, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aleluia, voltar a humus, reconhecer quem de fato é, porque nós somos humanos, vem de humus. Você sabe que até a composição orgânica da terra é dali que Deus com a sua mão formou a minha vida e a sua vida. Aleluia, se humilhar. Sabe a quem Deus exalta? Aquele que se humilha. Pastor, eu estou sofrendo lá no meu trabalho, estou passando uma humilhação, mas eu creio que Deus vai me exaltar. Não. Pastor, eu estou sendo humilhado lá no ministério, estou sendo perseguido, mas Deus não. Deus não te exalta quando você é humilhado. Deus te exalta quando você se humilha. É o que diz a Bíblia. Aquele que se humilhar será exaltado. Se você está sendo humilhado em algum lugar, por alguma ocasião, inclusive pela palavra, se for pela palavra de Deus, a Bíblia diz: se alegra. Se está sofrendo por amor a Cristo, se alegra. Se está sofrendo por amor a Cristo, se sinta privilegiado. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo porque são crentes.
Deus exorta o seu povo a se humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas é interessante que o texto bíblico enfatiza as conjunções aditivas. Basta se humilhar? Não. Se o meu povo se humilhar e orar. Tem gente que se humilha e não ora. Meu Deus. Aleluia. Como está a tua vida de oração? Deus e poder santo. Não tem avivamento sem vida de oração. Ore, ore, ore uma vez mais. Aleluia. Glória a Deus. Ore uma vez mais. Se humilhar e orar e buscar a minha face. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Isso é tão extraordinário que a gente não consegue nem de fato compreender. Aleluia, buscar a minha face. Olha o que Deus está dizendo. O Deus que é eterno, o Deus que é maior, o Deus que é incomparável, o Deus que é único, o Deus que é exclusivo, o Deus que é inalcançável, o Deus que é inatingível. Ele diz assim: tem como buscar minha face. Tem como buscar minha face. Aleluia. Sabe onde que você busca a face dele? No livro do seu rosto. No livro do seu rosto. Sabe o que é isso aqui? Facebook de Deus. Sabe o que significa Facebook? Livro do rosto. Quer saber de Deus? Vá para a Bíblia. Quer saber de Deus? Leia a palavra. Quer saber de Deus? Sai da internet. Quer saber de Deus? Para de conversa sobre filosofia. Quer saber de Deus? Deixa o teu intelecto de lado. Se humilha, ora e busca a face dele. Volta para a palavra, medita na palavra, come a palavra. Aleluia, aleluia. Se humilhar e orar, não é só se humilhar, tem que se humilhar e orar. Não é só se humilhar e orar, é também buscar a face dele. Se acontecer isto, se desviar dos maus caminhos. Sabe o que Deus está dizendo? Não deixa tudo para mim não, faz a tua parte. Quer avivamento, mas continua no caminho de morte. Quer avivamento, mas não quer mudar de comportamento. Quer avivamento, mas não quer sair dessa vida. Tem que fazer uma escolha. Você sabe que tem pessoas na casa do Senhor que ainda não vivem a novidade de vida. Tem pessoas na casa do Senhor que ainda não sabem o que é uma nova vida. Porque acha que estar aqui já resolveu. Acha que estar aqui é suficiente. Não. Estar em um novo lugar não é ter uma nova vida. Só trocou de ambiente, mas vive a mesma vida que vivia. Deus não quer que a gente troque apenas de ambiente. Deus quer que a gente mude de vida. Que a gente mude de comportamento. Que a gente mude os nossos conceitos. Que a gente se humilhe. Que a gente abra o nosso coração. E diz, como Paulo um dia falou: tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo que eu tinha, tudo que eu possuía, minha posição, meu intelecto, a minha riqueza, a minha posse, a minha vida, meu status, eu agora considero como histérico. Não, só vai ficar para lá, não quero perto de mim. Eu quero as coisas de Deus para minha vida. Aleluia. Quando ele disse isso, sabe o que aconteceu? Deus pegou ele, levou ele, aconteceu o céu e revelou coisas grandes e firmes que ele ainda não sabia. Quantos querem mais de Deus nessa noite? Se você quer mais de Deus, comece a falar com ele. Comece a abrir mão daquilo que você é. Comece a abrir mão daquilo que você tem. E adore ao Senhor sobre todas as coisas. Aleluia.
É um ato heróico. Meu Deus. Tem gente que quer medalha só porque ora. Acho que só porque fiz isso Deus já ouviu. Já orei. Santo, santo, santo és o Senhor. Está resolvido. Mas Deus diz assim: Santo, santo és o Senhor. se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar, é conjunção aditiva, é uma coisa não anula a outra, é tudo isso aí. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei. Aí então eu ouvirei. Deus é santo. Deus não muda. Deus continua sendo quem Ele é desde o início. Deus não trabalha com coisas escondidas. Deus não trabalha com coisas ocultas. Tanto que a primeira palavra que saiu da boca dele, registrada na Bíblia, é: haja luz. Primeira coisa que Ele fez: vamos clarear aqui, vamos resolver esse problema. Vamos trazer à luz o que está acontecendo. A palavra de Deus é a luz nessa noite. Está descortinando o teu coração. Está descortinando a tua mente para colocar em ordem o que está em caos. O mundo estava num caos, mas Deus disse: eu vou acender a luz e vou colocar ordem nessa casa. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo estava pairando naquele lugar, da mesma forma que Ele está aqui nessa noite. Para a minha e a sua vida. Aleluia. Eu parto para a conclusão dessa mensagem dizendo que o primeiro ponto fundamental para um avivamento verdadeiro, ou verdadeiramente bíblico, para nós dissociarmos do emocionalismo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhação e arrependimento. Você que quer receber avivamento nessa conferência, se tem pecado, se arrependa nessa noite. Arrependei-vos. Foi a tônica da pregação de Pedro, da pregação de João Batista, da pregação de Jesus e da pregação de Paulo. E tem que continuar sendo a tônica da pregação da igreja desta geração. Aleluia. Não podemos cortar a parte do Evangelho. Para a cidade de Éfeso tiraram o batismo do Espírito Santo. Nesta geração estão tirando a parte do arrependimento. Tem que continuar tendo pregação de arrependimento. Tem que continuar falando que para receber vitória tem que se arrepender de pecados. Não vamos ter pecados de estimação na casa do Senhor. Aleluia. O segundo ponto fundamental: e orar e buscar a minha face. Uma busca sincera. Porque quando fala de orar, fala de falar com Deus, expressar, abrir a boca e dizer. Você precisa falar para Deus, confessar, precisa expressar isto. Você sabe que existem legalidades do inimigo em nossas vidas. Você sabe que Satanás só ocupa lugar na vida do crente que autoriza ele. Sim, na vida de quem não serve a Jesus, Satanás usa do jeito que quer. Mas na vida do crente ele só ocupa lugar em que ele é autorizado. Porque quando Paulo diz à igreja de Éfeso: não deis lugar ao diabo, ele está dizendo que o diabo só tem lugar se a gente der. Precisa dizer algumas coisas na oração em alta voz. Deus conhece a tua oração, o teu pensamento, mas o diabo não. E o diabo precisa ouvir você falar que você não quer mais ele na tua vida, que você não quer mais viver desta forma, que você não quer ele mais na tua casa, que você não quer ele mais no teu casamento, que você não quer ele mais usando os teus olhos, usando os teus lábios. Você não quer mais ele.
face de Deus, é mergulhar em Deus, é navegar no oceano do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, e se desviar dos seus maus caminhos. Queridos irmãos, isto é uma vida de transformação, isto é uma metanoia, isto é renovação de mente, isto é culto racional. Sabe o que é culto racional? Culto se presta em templo, não é? Para isso que foram erigidos templos, para que houvessem cultos. Aí a Bíblia vem nos dar um susto. E diz assim: vós sois o templo. E se o culto é no templo, ou seja, a nossa vida tem que ser um culto a Deus. Aleluia! A nossa vida, a nossa procedência, nosso comportamento, no trabalho, na escola, na faculdade, na loja, no banco, conversando com o vizinho, no trânsito, a nossa vida tem que ser um culto, porque nós somos o templo. Nós somos o templo de Deus e a morada do seu Espírito Santo. Aleluia! Isto é culto racional. Era entender que eu não vou entrar na presença de Deus quando for para o culto. Nós até expressamos errado em oração, dizendo: Senhor, eu entro na tua presença. Estava onde até aquela hora? É na hora do culto que se entra na presença de Deus. É só na hora que vai orar que entra na presença. Estava onde até aquela hora? Culto racional é a vida. É a minha vida transmitindo Deus. É a minha vida refletindo a imagem de Cristo. É da minha boca saindo palavras de edificação. É da minha boca saindo palavras dando graça àqueles que ouvem. É a minha vida mostrando às pessoas que estão lá fora sem esperança que existe solução para o problema delas. É para o colega de trabalho que está pensando em morrer, que está desejando a morte, que está aqui tentando suicídio, quando olhar para mim e dizer: você é diferente, eu preciso dessa paz que você tem. Eu preciso dessa paz que você possui. Transformação. Se desvia dos seus maus caminhos. Nós precisamos tomar uma decisão. Vamos dissociar, distinguir o que é emocionalismo e avivamento. Há pouco tempo, este ano, houve, você acompanhou, quem não acompanhou, o mundo acompanhou, um suposto avivamento. Um suposto. E eu não temo dizer isso. Que é suposto. Porque todo avivamento foi um dia de um suposto avivamento. Na cidade de Asbury, em Kentucky, lá naquela universidade, foram 17 dias consecutivos, o povo lá adorando, cultuando, 24 horas por dia. As estatísticas eram coisa de 10 a 15 mil pessoas por dia visitando aquele lugar. Mas por que é um suposto avivamento? Porque um avivamento não se distingue no instante em que ele está acontecendo. Porque avivamento tem resultados. O verdadeiro avivamento tem resultados. Se o que aconteceu ali em fevereiro de 2023 foi um avivamento, nós vamos saber daqui para frente. Senão aquilo só foi um culto prolongado. Foram reuniões de adoração, de oração. Quem foi para lá com um coração sincero recebeu. Esta é a verdade. E você sabe que eu li um artigo no jornal Gazeta do Povo que eu entendi como a melhor definição do que aconteceu lá. Escrito pelo jornalista Christopher Marx, no dia 26,
no dia que encerrou aquele avivamento, 26 de fevereiro, ele disse assim no artigo: se esse avivamento veio de Deus, dará os frutos cabíveis no reino de Deus, e veremos resultados espirituais, sociais, culturais, econômicos, políticos e artísticos no mundo, como uma assinatura do Espírito de Deus que soprou lá durante esses dias. Aleluia! Por que eu estou dizendo isso? Para que você esteja consciente do que o que você receber nesses 2 dias aqui não seja apenas fruto do teu emocionalismo. Glória a Deus! Avivamento é uma consequência da humilhação, de uma busca sincera e de uma disposição de transformação e mudança de vida. Se você sair daqui com esta consciência, então iniciou um avivamento em você. Eu quero orar com a sua vida, com a permissão do pastor, se você pode se colocar em pé. A diferença entre o avivamento e o emocionalismo está na autenticidade, está nas transformações resultantes disso. O que você vai ser depois desses 2 dias. O avivamento, ele é um movimento genuíno do Espírito Santo, que traz renovação profunda, espiritual, duradoura. O emocionalismo é apenas um movimento humano, enquanto avivamento é movimento do Espírito. Emocionalismo é um movimento humano. O homem consegue usar técnicas, o homem consegue usar estratégias para te emocionar. Tem muitas formas de emocionar uma plateia, meus irmãos. Não se confunda, é humano, vai focar somente em emoções. O emocionalismo não vai te chamar para a mudança. O emocionalismo não vai dizer que você precisa se arrepender. O emocionalismo vai dizer: fica tranquilo, quem te julga é Deus. O emocionalismo vai levar você apenas a experiências momentâneas, sem levar a uma vida de transformação significativa. Grave o que eu vou te dizer, porque nós somos seres emocionais. Nós somos seres emocionais. Aliás, só os homens, só os seres humanos são seres emocionais na Terra. Só nós nos emocionamos. A diferença básica é que o avivamento emociona, mas o emocionalismo não aviva. O avivamento emociona, porque ele é resultado, a emoção é resultado daquilo que Deus faz. Nós somos seres emocionais que prestamos um culto racional a Deus. Eu quero orar com você e nesta oração, para esta oração eu quero fazer 3 apelos rápidos. E antes desses 3 apelos eu quero te trazer dados. Um relatório de 2018, dados estatísticos de 2018. Depois da pandemia, poucas são as estatísticas, é sempre 2018 e 2019 aquelas que nós pegamos. Um relatório chamado Jovens Adultos e Religião da Europa. Pesquisa feita com jovens europeus de 16 a 29 anos, perguntando a religião deles. Europa, República Tcheca, 91% dos jovens não têm religião. Traga isso para a tua realidade hoje, jovem. Dentre 10, 9 não têm religião naquele país. Imagine se isso fosse aqui.
Estônia 80%, Suécia 75%, Holanda 72%, Reino Unido 70%, Hungria 67%, Bélgica 65%, França 64%, Dinamarca e Finlândia 60%, Noruega 58%, Espanha 55%. Esses países eu trouxe para que a igreja veja que nesses países mais da metade dos jovens não tem religião, estão crescendo sem religião. Qual é o futuro desses países? Agora, se isso era já para se pasmar, a mesma pesquisa vai perguntar para os jovens nesses países que se dizem cristãos, que confessaram ter religião, e sua religião é o cristianismo. Esses jovens nesses países que são cristãos, mas não vão aos cultos, não frequentam a igreja. Na República Tcheca, 70%. Então na República Tcheca, 91% dos jovens adultos não têm religião. E dos que têm religião, 70% não vai ao culto. Entenda uma coisa: Holanda, Espanha, Reino Unido, Bélgica e França, 60% dos jovens cristãos não vão à igreja, não frequentam a igreja. E por que esses dados são relevantes para mim e para você, uma vez que nós estamos falando de avivamento? Porque a mãe da igreja na Europa esfriou. A mãe da igreja na Europa é a igreja da Ásia. A Europa já pode se considerar um continente morto espiritualmente. E a Europa é mãe da igreja da América do Norte. E a América do Norte já esfriou. E a América do Norte é mãe da igreja brasileira. O que eu quero dizer com isso? Que a mãe da igreja brasileira esfriou. Que a avó da igreja brasileira esfriou. Que a bisavó da igreja brasileira esfriou. Então nós corremos o risco de esfriar se não voltarmos para o evangelho genuíno. Se não voltarmos para o arrependimento, para a humilhação, para a oração, para buscar a face de Deus, nós não vamos escapar do esfriamento. E quem sabe eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite que já está sofrendo o frio espiritual. Esse frio lá fora já está dentro do coração. Primeiro apelo que eu faço hoje, uma pergunta direta a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ainda não entregou a sua vida para Jesus. Acompanhe o amigo, acompanhe o colega, atende a convite, vai ao culto, gosta de ouvir, vai para a igreja porque gosta dos louvores, até tem uma simpatia com a palavra, com a Bíblia Sagrada, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus. Jesus faz uma proposta para você hoje. Deixa Ele cuidar de você a partir de hoje. Dirigir a tua vida, dirigir os teus passos. Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu gostaria que você viesse aqui à frente para que nós, esta igreja, possamos orar com você e por você. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém? Por mais que você não entenda muito bem o que é isso, depois você pergunta para o pastor da igreja, ele vai te explicar. Mas eu te garanto que vai ser a decisão mais inteligente da tua história. Alguém que quer entregar a sua vida hoje. Deus está vendo a primeira pessoa. Jesus é maravilhoso. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa para Jesus? Alguém, há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Dizer chega de tentar,
Chega, eu não quero mais andar pelos meus caminhos, pelos meus passos, pelas minhas vontades. Eu quero agora que Jesus seja o meu dono. Quero que Jesus domine a minha alma. Há mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Aleluia! Eu não posso me demorar, o meu horário está se findando. O segundo apelo que eu faço nessa noite é para você que porventura possa estar parado. Parado. Sim. Você que quer voltar a se movimentar, você que quer o fogo do Espírito Santo. Aleluia. As situações da vida, as circunstâncias da vida te fizeram parar. O que é estar parado? Você não está desviado. Você não deu lugar à carne, mas você não faz mais nada. Você vem ao culto de vez em quando, você ainda tem ali a sua vida, o seu contato, mas você parou, você não trabalha mais para Jesus, não quer, largou o teu ministério, largou o teu cargo, está parado e quer nessa noite se colocar de novo à disposição do Pai. Alguém nessa noite que quer voltar a fazer alguma coisa na casa do Senhor. Parou? Nós entendemos isso. Ninguém está aqui para julgar os teus motivos. Nós estamos aqui para te entender e orar com você. Quem vai ficar parado nessa noite é o diabo. E você vai voltar a ser útil nas mãos do Senhor. Alguém que quer voltar? Já está vindo a primeira pessoa. Há mais alguém? Você é vaso de Deus, você é profeta. Deus te chamou para fazer a obra dele, mas alguma coisa te amarrou, te entristeceu, e você disse: eu não vou mais. Ele está aqui nessa noite para te usar novamente. É nas mãos dele. Não é pela tua força, não é pelo teu talento, não é pela tua capacidade, é pelo poder dele. Onde está a segunda pessoa que quer voltar a ser útil nas mãos de Deus? O terceiro apelo é você que está desviado dos caminhos do Senhor. Você já foi batizado, você já fez parte de uma igreja, tomava a Santa Ceia, pregava, cantava, estava participando dos grupos da igreja, dos departamentos da obra do Senhor, mas as lutas vieram, os problemas aconteceram. Deus ainda está com a porta da graça aberta. Aleluia. E você pode entrar por ela hoje. É uma proposta que Deus te faz hoje, pelo poder da sua palavra. Alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, mas hoje quer voltar, assim como o filho pródigo voltou aos braços do Pai. Alguém nessa noite que quer voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. Já está vindo a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa? Glória! Sabe, queridos irmãos, que assim começa o verdadeiro avivamento. Verdadeiro avivamento começa com humilhação, começa com arrependimento, com reconhecimento. Aleluia! Aleluia! Pessoas que abrem o coração e sabem que dependem de Jesus. Há mais alguém? Venha! Eu preciso encerrar minha parte. Eu preciso encerrar minha parte, mas o culto só acaba com o amém do pastor. Não é pregador que encerra culto, é o pastor. Mas eu quero orar, e a igreja aqui presente, eu quero orar com você. E quem sabe eu faço um quarto apelo. Você que quer um avivamento no teu ministério, você que quer um avivamento na tua casa, você que quer um avivamento no teu casamento, você que quer um avivamento na tua família, você que quer um avivamento quando você pregar, quando você cantar, quando você orar pelo enfermo, quando você evangelizar. Se você quer esse avivamento para a tua vida, venha nessa noite. Venha receber esta oração, venha orar comigo, venha orar com a igreja. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, não fique nos corredores. Você sai do lugar e vem à frente, vem bem juntinho do altar de Deus. Isto, venha, aproxima, vamos juntar as braças.